Fala galerinha que curte o meu canal, vocês estão com Carla Braga em Dicas e Segredos no meu canal. Hoje eu tô falando aqui no espaço do meu quarto e eu vou gravar um vídeo para vocês hoje falando sobre dicas de estudos. Bem, galerinha, essa semana eu tô numa semana de estudos e essa semana vai ser uma semana difícil para mim porque tanto meu filho tem prova como eu tenho provas. E normalmente eu me preparo para essas provas através de um cronograma que eu faço, e só que dessa vez eu não fiz nada. Hoje, por exemplo, a prova que eu fiz, eu não estudei nada ainda. Não me preparei, não fiz nada. Mas, como é uma matéria que eu tenho uma facilidade em desenvolver, então eu tô tranquila em relação a essa matéria. Mas normalmente eu me preparo para as provas para que saia, que corra tudo bem. Então, a minha dica hoje é para que você também possa se preparar e para que corra tudo bem também no seu processo aí. Então, vamos às dicas? Então, a primeira dica que eu gostaria de dar para vocês em relação a esse preparo para as provas seria você, primeiramente, fazer uma revisão da matéria. Por quê? Ah, mas isso aí eu já sei, Carla. Sim, mas assim, eu normalmente faço essa revisão num rascunho. Eu pego, porque a matéria ela é bem extensa. Eu pego um rascunho da matéria, coloco num papel à parte e eu pego ali o fechamento de uma ideia de cada aula e coloco nesse rascunho à parte. Por que eu faço isso? Para que quando eu tiver que estudar, eu tenha menos material para estudar e eu estude realmente o conteúdo foco chave para a prova, né? Então, se vai cair um determinado tema, eu não preciso voltar a matéria toda. Eu posso focar só naqueles temas ali que vai cair a prova. Então, a minha dica é que você foque os conteúdos realmente que vai cair e vai fazendo um rascunhozinho num papel à parte para realmente ressaltar os pontos importantes para você estudar, tá bom? Então, eu faço assim e costuma dar certo, tá? O meu CR tá na faixa aí dos 9 e assim, eu não me acho uma aluna CDF, mas eu geralmente faço assim e dá super certo. Acho que vai dar com vocês também. Outra coisa importante é você, enquanto aluna, se organizar em relação ao tempo para estudar. Procurar estudar num horário em que vocês saibam que vão ter um melhor desempenho ali, naquele momento de estudo, um melhor local onde vocês vão poder se concentrar para aquilo ali. Eu, por exemplo, que tenho mãe, que tenho filho, né? Que tenho mãe que tem filho. E eu, no caso, que sou mãe, que tenho 2 filhos, às vezes é complicado você conseguir lidar, né, com a casa, com o filho, com o estudo, né, gravar, enfim, é bem complicado. Então, assim, por isso que é importante eu ter um canto para que eu possa estudar e conseguir memorizar e entrar as coisas na cabeça, ainda mais na faculdade de psicologia, pessoal, que não é só você tá decorando, você realmente tem que trazer aquilo para dentro de si para que você consiga absorver aquele conteúdo, senão não vai adiantar você fazer a prova e lá na frente você não conseguir desempenhar aquilo ali que você aprendeu. Então você precisa também escolher um local tranquilo para estudar. Outra coisa que eu costumo fazer também é respeitar um tempo, né? Não estudar demais também, nem de menos. Você tem que procurar estudar, né? Mas você tem que estar bem. Se você tem que estar descansado, tem que ter dormido legal, porque uma noite de sono mal dormida, você estressado, você não vai conseguir absorver nada. Então não adianta você estudar muito e não estar bem para estudar, porque não vai adiantar. Então, uma outra dica que eu dou também é que você respeite seu tempo. Então, se você já estudou algumas horas dentro daquele dia e você viu que já está esgotado, que já está cansado, para, dá uma pausa ou deixa para estudar no dia seguinte, que com certeza isso vai cair muito bem também, tá? Você estar bem fisicamente e mentalmente ajuda muito você desenvolver o seu plano de estudo. Então, se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer uma boa prova e muito menos estudar, né?
Então, eu costumo fazer isso, dá super certo. O que eu costumo fazer muito também é montar grupos no WhatsApp. Quando eu tô perto de fazer uma prova, eu procuro prova, trabalho, eu procuro montar grupos no WhatsApp daquela turma e busco ali pessoas que eu tenho mais afinidade, que eu tenho mais aproximação e converso com aquelas pessoas sobre algumas trocas ali de ideias das aulas e super funciona, tá? Geralmente as pessoas às vezes sabem alguma coisa que eu não sei e elas conseguem passar para mim ou eu consigo passar para elas alguma coisa que eu sei e essa troca é bastante interessante, é bastante legal, é bastante edificante. Então funciona também legal. Então assim, funciona, eu super indico vocês criarem um grupo vésperas das provas para também depois o resumo vocês jogarem lá no grupo e vocês discutirem sobre esses resumos e até poderem estudar de uma forma mais ampla, mais diretiva. E a última dica que eu gostaria de dar em relação aos estudos, que eu acho fundamental, pessoal, se dediquem realmente, estudem de verdade. Não adianta você mentir para si mesmo. Você pagar uma faculdade de psicologia ou qualquer outra faculdade que seja, para você ficar colando direto, assim, tipo assim, eu também já falei, né? Tá caindo a câmera. A câmera caiu aqui, gente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui, senão caiu aqui, saiu do lugar. Misericórdia. Então, eu também já colei, entendeu? Eu já colei. E quem é que nunca colou? Qual aluno que nunca colou, né? Todo aluno cola, né? Mas assim, você tem que ter em mente como base que você está pagando a faculdade para ser um bom profissional. Então, claro que a faculdade é muito teórico, né? E você, quando você trabalhar, você vai para a prática. Então, a prática ela é mais importante que a teoria. Mas sem o diploma, sem a teoria, ou seja, a base que te fundamentou a ser aquele profissional que você está se tornando naquele momento, não adianta nada. Então, procura absorver os conteúdos, troca grupo no WhatsApp, procura aprender mais, buscar conhecimento, buscar pessoas que possam agregar, te ajudar a crescer, evoluir como um aluno e fazer esses resuminhos aí antes da prova e até mesmo essas aulas aí em grupo que vai ajudar bastante você enquanto aluno. Eu, pelo menos, Carla, faço isso e tem dado super certo comigo, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Eu peço desculpa a vocês por minha câmera deslizou aqui, caiu e quase que eu não consigo gravar o vídeo. Então eu volto amanhã, possivelmente com um outro vídeo falando como eu fui na prova, se eu consegui me desenvolver bem, porque só vou saber mais tarde, quando a professora mandar a prova e eu ver quais são as perguntas e poder responder para poder falar para vocês, porque a gente, enquanto aluno, a gente sempre sabe se foi bem, se foi mal, a gente tem uma base, tem uma ideia. E aí no próximo vídeo, além de eu falar de como eu acho que eu fui na prova, eu vou falar também como foi o meu primeiro período, porque eu já estou no quinto, mas muita gente tem dúvidas de como é o primeiro período na faculdade, né? E o meu primeiro período foi muito tenso. Então eu quero passar para vocês e quero falar, dividir isso com vocês, como é que foi, quais livros eu usei, quais foram as matérias que eu tive, como que eu consegui pagar, como que eu consegui entrar, se foi fácil, se foi difícil, se foi com bolsa, se foi fiéis, se foi financiamento, enfim, vocês vão saber tudo no próximo vídeo. Então, fique comigo, curtam, comentem, se inscrevam e repasse o vídeo. Beijão.